o meu... Já tá tudo no lugar, tá? Então, de nosso microfone. Já botei. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Estamos iniciando, então, mais um culto online com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste domingo tão especial. Lhe pedimos licença para mais uma vez adentrar dentro do seu lar e dentro desses 40, 50 minutos levar uma mensagem de fé, de esperança e de vida. Estamos já com alguns irmãos online participando e desde já nós queremos estender a nossa saudação a todos. Pastor Josué, muito boa noite. A paz do Senhor, irmão Bruno. Deus abençoe mais uma vez. Estamos juntos para mais esse trabalho, este órgão evangelístico da Igreja de Deus de Guaíba e do setor Santa Rita, onde estamos neste tempo de restrições, né? Podendo ter este veículo como amigo para fazer este trabalho de Deus, anunciando o Evangelho do Senhor. Então, vai aqui a minha saudação, né, ao presbítero irmão Bruno, aos obreiros ali, irmão Alisson, irmão Robinho, que hoje vão cooperar conosco no louvor. Que Deus esteja estendendo a minha saudação à liderança ali da Santa Rita, né, presbítero irmão Assis, diácono irmão Claudino, os demais líderes do departamento e coordenador. Também a nossa saudação ao nosso pastor presidente, juntamente com a sua família e a diretoria da igreja. Deus os abençoe através desta live e da palavra e dos hinos que vão ser entoados aqui para louvor e glória do seu nome. Amém. Obrigado, pastor. Muito boa noite, paz do Senhor, irmão Alisson, irmão Robinho. Como é que estão? Tudo bem? Amém. Pastor Bruno, pastor Josué, paz do Senhor a todos os irmãos que estão online juntamente conosco. Que Deus os abençoe grandemente. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Pastor Bruno, pastor Josué, felizes aqui mais uma vez estarmos participando dessa live juntamente com vocês. Deus abençoe. Amém. De imediato, então, vamos fazer uma oração. Nós queremos, né, que você aí no seu lar sinta a presença de Deus. Nós estamos aqui com um único propósito e unânimes em um só objetivo. É que nessa noite, nesse dia tão especial, que é um dia de Páscoa, um domingo que nós celebramos a ressurreição, e juntamente com a ressurreição em Cristo, eu e você celebramos vida, nós queremos que a primeira palavra, ela seja de oração, e uma oração de fé, porque nós cremos que através disso, a sua vida, mais uma vez, pode ser abençoada nesses 40, 50 minutos que estaremos aqui. Eu quero convidar desde já o nosso pastor. Ele vai iniciar, vai trazer a sua palavra de oração e, obviamente, no final também trazer a sua bênção sacerdotal. Pastor Josué, por gentileza, nos leve a Deus em oração. Muito bem, oramos a Deus. Grande Deus e soberano Pai, em cuja presença nós estamos nesta noite. Agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder, através dos meios de comunicação, levar a tua palavra, levar o teu evangelho, que conscientiza o homem e que, através do Espírito Santo,
ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, te agradecemos pela redenção da nossa vida, pela remissão dos nossos pecados, por este dia denominado a nossa Páscoa, aonde relembramos, Pai, a tua morte, o teu sacrifício e também a tua ressurreição que nos trouxe a plena e completa vitória em Cristo Jesus. Por isso, Pai, estas pessoas que hoje vão nos assistir, estão nos assistindo, venham receber dos céus a unção e a graça do teu Espírito, e que a obra do Senhor possa ser realizada em cada vida, em cada coração, para que eles possam usufruir dos benefícios daqueles que ouvem a tua palavra. E, Senhor, te pedimos a tua bênção sobre os irmãos, irmão Alisson, irmão Rabi, que vão estar entoando hinos de louvores ao teu reino, Pai, que eleva o nosso pensamento a ti, o nosso coração e a nossa alma. E assim, Senhor, nós podemos sentir, através do louvor ungido, a tua presença e a manifestação do teu Espírito dentro da nossa vida, através deste meio de comunicação. Por isso, te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado, pastor Josué. Meus irmãos, de imediato nós já vamos ouvir um louvor pelo Robinho e pelo irmão Alisson, mas desde já nós queremos já cumprimentar a todos os irmãos que estão online. Nós temos aqui a irmã Ana Paula, a irmã Cláudia, esposa do nosso pastor Josué, a irmã Isadora. Nós temos muitos, o pastor Assis, a minha esposa Rafaela, nós temos a irmã Ângela Campos, são muitos os irmãos, nós estamos distantes fisicamente, mas estamos unidos em o nosso espírito. E desde já, nós queremos responder algumas perguntas. De repente, alguém, pastor Josué, pode se perguntar, foi realizado um culto das 18 às 19 ali no templo, né? Sim, foi realizado. Mas por que nós, o pastor Josué, pensou e sentiu no seu coração de fazer esse culto? Porque no templo nós estamos com um número muito reduzido de pessoas, apenas 12 pessoas podem participar do culto do templo. Além do que, pastor, nós temos muitas pessoas impossibilitadas de frequentar o templo, né, por diversos motivos, por serem do grupo de risco, por ter alguém na sua família que seja do grupo de risco, ou até mesmo, né, pastor, por precaução. Então, eu queria que o senhor explicasse o porquê que nós também estamos proporcionando a oportunidade que a palavra de Deus chegue, que o louvor chegue às pessoas, aos irmãos da Igreja da Santa Rita, através dessa live. Muito bem, irmão Bruno. Antes de colocar aqui alguma explicação a respeito disso, eu quero trazer a minha saudação ao nosso querido pastor Júnior, né, nosso segundo vice-presidente, que está nos assistindo. A Cláudia estava mostrando aqui. Meu querido pastor, Marco, Deus abençoe ricamente o senhor, a sua família e o filhinho que está vindo aí agora, que vai ser uma bênção, né? Mas a respeito do assunto que o irmão Bruno estava falando, nós estamos tendo cultos na igreja e logo após os cultos nós vamos ter essas lives. Por quê? Porque na igreja nós estamos resumidos a 12 pessoas por causa do espaço determinado, né, pelas autoridades, e nós, como igreja de Cristo, nós temos que ser os primeiros a dar o exemplo, né, e obedecer às nossas autoridades, que nós entendemos, a palavra de Deus diz, que foram constituídas por Deus. Então, nós entendemos isso com muita alegria, e esta foi uma orientação do nosso pastor presidente, e nós estamos fazendo desta forma. Então, como hoje ali à noite, né, às 18 horas, às 19 horas, nós tivemos reunido com 9 pessoas ali que foram cultuar conosco, sentimos a presença de Deus. Mas o nosso sentimento é de continuar a levar o Evangelho, e eu sei que a igreja toda está naquela esperança de um momento estar todos juntos, reunidos, cultuando e comungando da mesma fé em Cristo Jesus. E como não há possibilidade, por causa das restrições, né, governamentais e por causa do Covid-19, então nós sentimos no nosso coração de trazer uma live que atende a todos os irmãos que querem participar conosco e também pelo resultado que ela tem trazido, né, na vida espiritual daqueles que estão acompanhando
este momento, neste culto. Já temos recebido pessoas que estavam fora dos caminhos, outras pessoas que estavam paradas na fé, através da meditação e da pregação da palavra de Deus e dos hinos que estão sendo entoados. Deus, ele não se limita a templo, ele não se limita ao espaço e nem a tempo. Ele está em todo lugar pela sua presença e pela manifestação do seu Espírito. E quando nós pregamos a palavra de Deus aqui, o nosso sentimento é que os irmãos que não estão podendo ir na casa de Deus, lá no templo, alimente a sua alma e o seu espírito ao ouvir a palavra de Deus, que a Bíblia chama de ração, né? Alimento próprio para nutrir a nossa vida espiritual. Então, é por isso que nós estamos fazendo assim, acompanhando a orientação do nosso pastor presidente. Amém, pastor Josué, obrigado. E a gente também quer se somar nessa saudação ao nosso pastor Júnior, que está acompanhando a nossa live. Inclusive, pastor Josué, o nosso querido pastor Júnior, reiteradamente, ele tem falado que nós podemos estar distantes do templo, mas nós não estamos em férias, de maneira nenhuma. Nós, dentro da nossa casa, da maneira que estamos, nós estamos louvando, nós estamos adorando. Eu posso dar um testemunho de dentro do meu lar, que a gente tem procurado seguir as orientações do Senhor, do pastor Geraldino, do pastor Júnior, em tirar aquele momento, em se dedicar, pegar a Bíblia, fazer oração, acompanhar as lives, cantando, levantando as mãos, fazendo dentro do nosso lar o culto, porque nós precisamos nos fortalecer nesse momento, pastor Josué. Ou seja, se você está assistindo essa live, enquanto nós estivermos aqui falando, orando, o pastor estiver pregando, os louvores, pastor Josué, estiverem acontecendo, é o nosso momento de cultuar. Verdade. Nós aqui em casa também, eu pego o violão aqui, eu e a Cláudia cantamos, nos alegramos na presença de Deus, né? Sempre estamos estudando a palavra de Deus, né? Buscando conhecimento, porque nós entendemos que existe uma vida paralela à vida física, que é a vida espiritual. E esta vida também precisa de se alimentar, né? E o hino, o louvor sacro, ele também é um nutriente para a nossa vida espiritual. Precisamos ouvir o louvor, precisamos comer, nos alimentar da palavra de Deus, para que nós não venhamos enfraquecer, né? O apóstolo Paulo diz que quando a pessoa ela está fraca, né? E ela adoece, e por causa deste alimento, que também é um remédio para a nossa vida espiritual. Amém, pastor. Meus irmãos, então nós pedimos, compartilhe essa live aí no Facebook, nós teremos mais alguns minutos de live, compartilhe, mande o convite para uma pessoa em especial aí, para ela ouvir os louvores e a palavra que será ministrada. Irmão Robinho, irmão Alisson, vocês têm a oportunidade, então, de fazer um período de louvor, para que as pessoas nos seus lares possam ser tocadas através desse louvor. Amém. Vamos estar louvando, então, ao nome do Senhor, dizer que a Ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação nesta noite. Aí você que está no seu lar, está nos assistindo nessa live, que seja impactado pela glória do Senhor, que venhamos a estar sempre unidos, separados, mas unidos, para louvar ao nome dele. Amém? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue deu o peso do pecado, ele levou. Oh, Jesus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respeito,
sido o fim. A guerra começou, a morte veio, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Vamos, aleluia, vamos, aleluia, o Cordeiro venceu. Diga isso nessa noite. Vamos, aleluia, vamos, aleluia, vamos, aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Vamos dizer mais uma vez. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar louvando, adorando ao nome do Senhor Jesus, pois Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor.
Imagine uma igreja, o seu nome é Calvário. Imagine um pastor, ele mesmo é o pregador. Imagine um altar, em cima de um altar, 2 ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é um sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, os amigos que falaram vou ao culto, sumiram. Sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. Seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou tudo lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando seu coração parou, e quando seu coração parou, e quando seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. E a cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem só. Aleluia! Seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou tudo lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou.
céu forem um só. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Todos conosco, aleluia. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O pregador voltou, o culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou, Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais, e a cada dia a glória cresce mais, e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. O pregador voltou. Ele morreu, porém ao terceiro dia ele ressuscitou. Pastor Josué, o porquê que nós estamos aqui nessa noite celebrando este culto online de Páscoa? De repente alguém pode dizer, olha, a minha situação está tão complicada que eu não tenho nenhum motivo para sorrir. Mas é exatamente por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para lhe fazer entender que o verdadeiro sentido da Páscoa, ele não está relacionado aos chocolates que nós fizemos consumo num dia como hoje, não. Mas nós comemoramos a libertação, pastor Josué, que através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós alcançamos essa liberdade. Nós estamos aqui enfatizando o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa não começou há 50, 60 anos, podemos dizer assim, neste mercado tão abrangente do capitalismo, não. Mas nós podemos dizer que a Páscoa, pastor Josué, há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, é aquele cordeiro pascual que Paulo já dizia na carta na carta à igreja que estava em Coríntios. Paulo diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Por isso que eu e você estamos aqui celebrando nessa noite, pastor Josué. Por isso que nós estamos aqui dizendo que Cristo é o verdadeiro sentido dessa Páscoa. Pastor Josué, acho que o seu microfone está mudo. Seu microfone está mudo. Agora sim. Tá bom. Agora sim. Na realidade, as pessoas hoje têm a Páscoa num sentido diferente. Como o senhor estava falando, usando o chocolate, usando o ovo, o coelho, né? Para muitas igrejas e para muitas seitas, isso tem um significado, né? E esse significado, ele tinha um interesse não de revelar o sentido pleno da Páscoa, né? Mas eles tinham interesse para o comércio. E isso tem, lá no passado, tem a influência de uma cultura, que tem uma influência de uma tradição que levou a esse entendimento. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada,
quando nós procuramos o verdadeiro sentido da Páscoa, nós vamos ver que ele não tem esse sentido comercial. Muito pelo contrário. Né? Hoje eu estava dizendo lá no culto, à noite, que é um paralelo bem diferente. Né? A única morte que nós nos alegramos é a morte de Jesus. A única morte que nós comemoramos é a morte de Jesus, porque ela nos traz a pleroma do sentido da Páscoa, a plenitude desta verdade. Ela nos esclarece o que é a Páscoa no sentido pleno, né? Não somente de uma libertação física, como foi no passado, mas ele se aproveita desta tradição, desta cultura, e tem ensinado às crianças que a Páscoa ela deriva do ovo, do coelho, e na realidade isso aí tinha um sentido diferente lá no passado, né? O ovo simbolizava o nascimento da vida, né? O coelho, ele simbolizava a fertilidade. Então, isso não tem nada a ver com o símbolo cristão e bibliocêntrico da realidade da Páscoa, né? Esta vida que eles representaram lá pelo ovo, né? Para nós é a morte, porque quando Cristo morreu, nós vivemos, né? A morte dele é que nos trouxe a vida. Então, o sentido é bem diferente daquilo que o mundo prega hoje e ensina, até mesmo para as nossas crianças. Amém, pastor Josué. Realmente, a gente entende que a Páscoa, ela traz um sentido muito amplo para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, que nos assiste nesta noite, amado ouvinte, a primeira Páscoa, ela foi instituída por Deus quando o povo de Israel ainda estava cativo do Egito. Quando Deus agora decidiu, através de Moisés, usá-lo para libertar o seu povo da escravidão do Egito, Deus falou com Moisés e disse: Moisés, eu vou mandar algumas pragas sobre a terra do Egito, porém eu vou endurecer o coração de Faraó. E tudo isso se sucedeu até que nós chegamos à 10ª praga. Na 10ª praga, pastor Josué, o senhor sabe muito bem tudo o que aconteceu, e você que está nos ouvindo nessa noite, se porventura ainda não leu toda essa narrativa, ela se encontra no livro de Êxodo, do capítulo 12, e todos os versículos seguintes. Deus fala com Moisés, dizendo: olha, na noite que eu vou libertar vocês da escravidão, daquilo que está prendendo, que está tirando a felicidade de vocês, vocês vão se juntarem, família com família, e vão se colocarem ao redor da mesa, vão pegar um cordeiro e vão ali sacrificar esse cordeiro, e vão se assentar ao redor dessa mesa, e vão ali cear, participar todos juntos. E mais do que isso, o sangue desse cordeiro, vocês devem pegar e passar, espargir sobre os umbrais das portas. O que seriam os umbrais? A parte de cima da sua porta, nós chamamos de acabamento, alguns chamam de vista. Aquela parte ali, em cima da porta, você vai passar o sangue desse cordeiro. E quando a última praga, que é a praga da morte, que vai abater todo o primogênito da terra do Egito, passar, se essa praga passar nesse local e ver que o sangue desse cordeiro estará ali, essa praga vai passar alto, ou seja, vai passar longe, não vai entrar na sua casa. E assim, pastor, fazendo aplicabilidade para os dias de hoje, nós cremos que através do sangue de Jesus Cristo, toda essa situação que nós estamos passando, com esta praga que está andando na escuridão aí, atingindo muitas pessoas, atualmente, neste cenário, nós cremos que o sangue de Cristo nos dá poder, pastor Josué, para vencer essa situação, e mais do que isso, o sangue de Cristo nos dá poder para termos liberdade em meio a uma situação desta.
É verdade, irmão Bruno, isso já fazia parte da pregação que eu ia trazer, né, para exemplificar isso aí. Mas vamos deixar a mensagem, vamos falando aos poucos, então. Né, Tá certo. Então, Irmãos, assim, ó. Sim, pastor, pode continuar, por gentileza. Então, o que a gente pode até ajudar os irmãos, se alguém tiver alguma pergunta a respeito da Páscoa, alguma dúvida, coloque aí, o irmão Bruno nos passe e a gente vai comentando durante a live. E isso fica já como uma pregação, né, tirando as dúvidas de você a respeito da verdadeira Páscoa. Então, quando o Bruno estava falando ali a respeito da instituição da Páscoa, essa instituição foi por volta de 1445 antes de Cristo. Algo que é interessante, a gente, quando estuda, vem descobrindo, que o povo de Israel, e nós dissemos muito isso nos cultos, falando a respeito do cativeiro, em que o povo de Israel ficou 430 anos, né? 430 anos subjugado o povo do Egito. Na realidade, o povo de Israel ele não ficou 430 anos subjugado no Egito. O tempo que Israel ficou escravo do Egito, na realidade, foram 30 anos. Porque o tempo que ele ficou foi desde que Jacó veio e começou a habitar em Gaza, né? Quando seu filho José, quando houve a fome, eles procuraram e ali José deu a se conhecer e eles vieram morar na terra do Egito. Ali começou a contar esses 430 anos. Ali o povo não existia ainda, era uma família. Com o crescimento do povo, a formação de uma nação, é que ficaram 430 anos, mas o subjugado mesmo foram 30 anos que eles ficaram. Então, quando Moisés vê o sofrimento do povo, ele consulta a Deus, né? Ou melhor, Deus fala com Moisés, vê o clamor do povo, ele vai dizer ali no livro do Êxodo, eu tenho visto o clamor, eu tenho ouvido o clamor, eu tenho visto o sofrimento do meu povo e tinha descido para livrá-lo. Então, ali é instituída a primeira Páscoa e os elementos daquela Páscoa eram 3. Era o cordeiro, que seria assado, né, pelas famílias, dependendo da quantidade de família, não poderia sobrar. Em segundo lugar, eram as ervas amargas, que eram comida junto com aqueles alimentos, com o cordeiro assado, e os pães asmos. Então, isso tinha um simbolismo, né? O cordeiro exemplificava Cristo que no futuro, né, todo o Antigo Testamento ele vai apontar esse sacrifício para Jesus, o sacrifício pleno, o sacrifício perfeito, o nosso cordeiro pascal. Lá esse cordeiro exemplificava Cristo. As ervas amargas que eles comiam era para lembrar do tempo da escravidão, que hoje nós entendemos que não era 430 anos a escravidão, mas sim 30 anos de escravidão, de subjugamento àquele povo ali, né? E os pães asmos eram pães que foram feitos sem fermento. Por que sem fermento? Porque eram às pressas, eles não tinham tempo de fazer o pão, colocar o fermento e preparar, eles tinham que sair à pressa, às pressas. E eu entendo que estes pães asmos simboliza o arrebatamento da igreja, que a Bíblia diz que arrebatamento é tirado com força ou rápido, né? Não há tempo, por isso que nós sempre pregamos que não há tempo de se preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar preparados. Por quê? Porque nós não sabemos o dia e a hora. Deus vai raptar a sua igreja, vai tirar depressa. Então, não há tempo deste fermento fazer o pão crescer. Era isso que simbolizava lá no Antigo Testamento. Hoje nós temos vivendo um tempo que na Sexta-feira Santa, as pessoas que não são religiosas, as pessoas que não cultuam a Deus, as pessoas que não entregaram a sua vida a Deus, eles até dizem, olha, hoje nós temos que comer peixe porque comer outra coisa é pecado.
E, na realidade, eles não se dão de conta que vivem uma vida de pecado. Não é só porque vai comer peixe que aquele pecado não vai ter pecado, né? E esse comer peixe foi instituído por quê? Porque Jesus, depois de ressuscitar, ele chega na praia e o que os discípulos tinham para oferecer para ele era peixe e pão. Mas não quer dizer que na Páscoa, na Sexta-feira Santa, seja pecado comer outra coisa. Se nós fosse olhar pela Páscoa instituída pela primeira vez, nós teríamos que comer um cordeiro assado, nós teríamos que comer ervas amargas e o pão, né? E o pão sem fermento, que era chamado os pães ázimos. Então, nós vimos que isso aí foi criando-se um costume, uma tradição, e as pessoas aproveitaram para ganhar dinheiro em cima disso. Certo, pastor Josué, que bênção. Na verdade, né, pastor, aqui, assim como na igreja, não deixa de ser, né, um culto, ou melhor dizendo, é um culto e o Espírito Santo também está na direção de tudo. O senhor vê só, o senhor já ministrou aí, eu acredito que boa parte da mensagem, né, podemos assim dizer, né, ou boa parte da reflexão, nem seria uma mensagem, mas sim uma breve reflexão pelo tempo, né, pastor, da live. Então, a gente vai aqui trocando ideias, né, porque as pessoas vão entrando, vão fazendo seus comentários, e a gente vai introduzindo os assuntos aqui. E quando nós falamos de Páscoa, pastor, tudo isso que o Senhor falou nos remete a um propósito específico. Assim como para o povo israelita, pastor Josué, esse momento simbolizou uma passagem da escravidão para a libertação. Para nós cristãos hoje, o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição, um domingo como hoje, simboliza a passagem da morte para a vida, pastor José. Por gentileza, conclua a sua reflexão, como eu aqui já falei. Amém. Então, Bruno, quando você falou a respeito do cordeiro, que o sangue era passado nos umbrais das portas, na realidade, quando a gente estuda o hebraísmo, né, ali diz que os umbrais das portas, ele era um local onde as pessoas colocavam cartas, aonde era colocado os avisos, tá? Eles recebiam a informação dentro daquele lugar que era chamado de umbrais. O que nos remete a isso? Nos remete a Cristo. Quando ele foi crucificado, o seu sangue ele era uma informação, e esta informação ele era uma cédula de liberdade. O judeu, quando ele era condenado e passava o seu tempo na prisão, no calabouço, ou quando ele era julgado e era absolvido, o tribunal dava para ele uma cédula, e esta cédula dizia ali, pago a minha dívida, ou então, se ele foi absolvido, era dito ali, era escrito, sou inocente. Estas pessoas pegavam esta cédula com esta informação e eles colavam neste umbral da porta, neste local onde ficava visível às pessoas que passavam. Porque você sabe, pastor, que quando uma pessoa era devedor naquele tempo, as pessoas que não eram passavam por ele e jogavam no seu rosto: você é um imundo, você é um devedor, você é um ladrão. Então, quando aquela pessoa colocava esta informação ali, as pessoas olhavam e não tinham o que dizer, por quê? Porque ele tinha uma cédula de liberdade. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o nosso Cordeiro Pascal, o seu sangue foi a cédula que ele nos entregou e cravou na cruz do Calvário. Amém. Então, todo aquele que olha para nós e vê o sangue de Jesus Cristo, a graça de Deus, né, a identidade de Deus na nossa vida, ele vê aquela cédula em nós. Todo mal que é sobre nós, ele enxerga essa cédula. O próprio inimigo, quando ele vem contra a nossa vida, ele enxerga o sangue de Jesus Cristo, que é a cédula que nos libertou e nos livrou de todo o pecado.
Amém. Que mensagem abençoada a gente pôde ouvir pelo pastor Josué nesta noite, né? Como eu aqui falei, o Espírito Santo, né, pastor, vai dirigindo as coisas de uma maneira tão grandiosa que a gente não entende, né? E tudo que o Senhor trouxe aqui, os irmãos estão comentando aqui na live, é muito bom ouvir essas palavras de reflexão, que bênção essa mensagem, muito boa a palavra, e o Senhor colocou muito bem que essa cédula é exatamente a cédula que Paulo lá, a igreja de Colossos, faz menção, né, pastor, que essa cédula de dívida, que era contrária através da lei, porque nós não conseguiríamos cumprir através da lei tudo que estava proposto para o homem, objetivando chegar a uma salvação, ele não conseguiria cumprir. Mas quando Cristo agora vence a morte e ressuscita, ele crava na cruz, pastor, e eu quero que o senhor conclua dizendo, ele crava na cruz essa cédula contrária para que todo aquele que olhe para a cruz de Cristo veja que essa cédula de dívida que era do Bruno, do Robinho, do Alisson, do pastor Josué, ela já foi paga. Na realidade, a cruz é o nosso maior símbolo cristão. Né? Nós tivemos, há um tempo atrás, uma restrição de colocar cruz nos nossos altares. Né? Porque entendia-se de outra forma. Mas hoje nós entendemos que a cruz é o maior símbolo da crucificação, do ato da morte vicária de Jesus Cristo. Vicário, o que é? Substitutiva. Ele nos substituiu na cruz. Amém. Era para nós estarmos na cruz. Era para nós sermos crucificados. Era para nós morrer. Era para nós verter o nosso sangue na cruz. Mas ele, como Cordeiro Pascal, ele assumiu a nossa identidade como pecador. A Bíblia diz que ele não pecou, mas ele se fez pecado por nós. Então, todo aquele que quer nos acusar, a cruz é o nosso símbolo. É o símbolo da vitória do cristão. Então, quando ele enxerga a cruz, ele vê tudo isso que era contrário à natureza humana e foi sepultado em Cristo, foi dissolvido em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele começa a fazer uma avaliação de tudo aquilo que Cristo passou por nós. Os benefícios da sua morte, aquilo que ele nos traz para nós usufruir, como nós falamos hoje pela manhã, né, na lição, né, todas aquelas bênçãos espirituais estavam em Cristo e ele nos alcança através da cruz. Nós alcançamos através da cruz, esse é o benefício. Nós estávamos condenados à morte, mas a morte de Cristo, o passar, a liberdade que ele nos dá através da cruz. Por que quando na Santa Ceia, ou na Ceia do Senhor, nós lemos ali, né, a aliança, a nova aliança no sangue, o pão que simboliza o corpo de Cristo, e ele nos remete a 3 tempos, né? Olhar para o passado, olhar para o presente e olhar para o futuro. Aprendemos que olhar para o passado é relembrar aquilo que Deus determinou que seria depois em Cristo Jesus, né? E ali ele concluiu esse caminho, novo caminho para o céu. E quando a Bíblia fala em novo caminho, que é o que nos traz a salvação, que é o que nos dá a liberdade, quando ele diz que Deus ele construiu um novo e vivo caminho, não é somente quando a cortina do Santo se abriu, dando acesso ao homem. Não é só isso que simboliza. Este novo e vivo caminho que Deus construiu para o homem, através da morte de Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, ele também fala, porque tanto o justo como o injusto, quando morriam lá no Antigo Testamento, antes de Cristo morrer, ele descia os dois para baixo. A Bíblia fala do seio de Abraão e do inferno, né? Do Seol, né? Mas quando Jesus morre, ele vai lá, prega para aquelas pessoas que estavam ali nas regiões
do inferno, e a Bíblia diz que Jesus leva cativo o cativeiro. Agora, o novo e vivo caminho, que é em Cristo, o ser humano que morre em Cristo, ele não desce mais. Agora, o novo e vivo caminho é porque ele sobe. Porque agora o seio de Abraão, o paraíso, está abaixo do seu trono. Então, tudo isso culmina em Cristo. Ele é a nossa liberdade. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso novo e vivo caminho que Deus preparou para nós. Essa é a nossa Páscoa. A ceia ali, nós relembramos a sua morte, o seu sacrifício, é a nossa Páscoa. Amém. Amém, pastor. Que mensagem, ótima reflexão. Eu creio que você no seu lar foi abençoado através dessa mensagem. Nós vamos já finalizar, mas nós queremos ouvir um louvor pelo Alisson e pelo Robinho, e depois o pastor Josué vai orar, então, para nos despedir e abençoar você e a sua família, para que a sua semana seja uma semana abençoada. Vamos louvar, então. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para levar para a maior das provações. Ele tanto amor tudo suportou. Ele carregou a nossa escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naquele momento de dor. Vê o mestre a chorar, se foi por você que ele tanto amou. Os soldados cuspiram no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amor tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, se foi por você que ele mostrou tanto amor. Na cruz, sim, na cruz, sempre me glorifico. É que eu possa descansar, ao valer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que mensagem, pastor Josué. Nós fomos abençoados esta noite por estes louvores e por esta palavra. Eu me sinto alegre por Amém. todas
as lives que nós já acompanhamos hoje, acompanhamos a live ali da nossa igreja matriz, e agora estamos aqui, fora as outras que nós também temos acompanhado, e podemos dizer que estamos sendo alimentados, sim, pastor Josué, Deus está nos abençoando. O momento é de dificuldade, é bem verdade que é, mas Deus tem cuidado do seu povo de uma maneira muito especial, pastor Josué. Verdade. Irmão Bruno, eu queria fazer um pedido. Posso fazer um pedido? Claro, pastor. Eu gostaria que o Robinho e o Alisson cantassem O Preço Já Foi Pago. Ó! Então, Robinho e Alisson. Quem sabe a gente ora e eles ficam cantando esse hino. Amém, vamos lá. Pode ser. Pode ser. Vamos então, o pastor Josué vai fazer oração, então, por todos os pedidos, e a gente vai finalizar, então, com o Robinho e com o Alisson, então, cantando. E você no seu lar aí vai ter oportunidade depois da oração, não desde já agora, eu quero te convidar, né, pastor Josué? A gente está na frente da câmera, a gente não tem como se levantar e sair da frente da câmera para orar, mas você aí no seu lar pode se levantar tuas mãos aos céus e orar. Ore com fé que Deus vai lhe dar vitória, na tua necessidade o Senhor vai contemplar. E logo após, também, faça como estivesse no templo, levante as tuas mãos, cante, louve, engrandeça, porque Ele é merecedor de toda a glória e toda a honra. Terça-feira, às 21 horas, o nosso culto online, nós estaremos de volta aqui, o pastor estará trazendo uma mensagem abençoada, outros irmãos estarão aqui participando, e você é o nosso convidado. Pastor Josué. Vamos orar a Deus, então, fazer uma oração de agradecimento a Deus por este Cordeiro Pascal que Ele é na nossa vida. Ele nos Amém. deu a salvação, Ele nos deu a liberdade. Pai querido, Oh, chegamos Jesus. mais uma vez diante da Tua presença, Glória a manter a Deus. humildade, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo a nossa pequenez diante de Ti, que é Deus soberano, absoluto, sobre tudo e sobre tudo. Pai, eu quero te agradecer agora pelo sacrifício perfeito em que Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Oh, Jesus, nós te glorificamos, Pai. Toca nas vidas, alcança os corações. O Senhor foi morto, foi entregue por nós. Ele que não tinha pecado, você fez pecado por nós. E através deste sacrifício, Pai, o Senhor tem nos alcançado com a bênção maior que é a bênção da salvação. Agora, Pai, eu te peço por estas pessoas que fizeram o seu pedido de oração, que, Senhor, o teu amor aí incondicional, esta graça que o Senhor revelou na cruz do Calvário, e esta misericórdia que é a causa de nós não termos consumido, venha entrar neste coração, nesta vida, venha alcançar este lar, Senhor, que talvez nesta noite esteja conturbado ou estava conturbado, mas através da exposição da Tua palavra, o Teu Espírito Santo fez a obra e repreendeu esse sentimento, Senhor, do coração e da casa. Pai querido, este que está doente, aquele que está com um problema, aqueles que estão desempregados por causa desta pandemia. Contempla as necessidades, Pai. Senhor, nós te pedimos que a Tua mão poderosa, a Tua mão provedora, que é o nosso provedor em todos os momentos e aspectos da nossa vida, venha alcançar estas famílias, venha alcançar este jovem, esta jovem, esta criança, este adolescente, este idoso, Senhor, esta família que nesta noite clama a Ti e que ouviu a Tua palavra e que esta palavra foi multiplicada no seu coração através do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, meu irmão Bruno, abençoa o irmão Robinho, irmão Alisson, as suas famílias, a minha família, Senhor, que estamos em casa, a Tua igreja, Senhor, que anseia por estar na Tua presença, mas coletivamente. Te pedimos por tudo, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Irmão Robinho, irmão Alisson, então, para finalizar com louvor. Deus abençoe a todos, uma boa semana. Amém. Vamos louvar aqui.
sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue. Tanto bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Oh, unidos iremos andar. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Abençoe.